Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Flamengo encheu o estádio, Maracanã, jogou bem e levantou taça. Sabadão de sol no Rio de Janeiro, temperatura na casa dos 30 graus. Perfeito para passar a tarde toda na praia, né? Não para os mais de 63 mil torcedores do Flamengo que viram o show de Pedro Arrascaeta e companhia contra o Madureira. E de quebra, o título da Taça Guanabara de maneira invicta. 8 vitórias e 3 empates em 11 jogos. Apenas um gol sofrido. Eu disse um. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Aliás, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. Em campo, o Flamengo teve o melhor futebol mesmo. Luiz Araújo fez o cruzamento e Bruno Henrique subiu daquele jeitinho que já conhecemos. Bola na medida para o Arrascaeta abrir o placar. O Flamengo pressionando o tempo todo e ampliou no início do segundo tempo. Pedro interceptou o passe, deu um balão no goleiro Mota e anotou o 8º gol dele no Campeonato Carioca. Agora empatado na artilharia com Carlinhos do Nova Iguaçu, que joga hoje à noite. E para fechar o placar, um golaço do apaixonado zagueiro Léo Pereira. Cobrou a falta com muita categoria. Ele é namorado da influencer digital Caroline Lima, que esteve presente no Maracanã. Ele mandou aquele coraçãozinho e ouviu a torcida do Flamengo gritar o apelido de Carolino, que recebeu com o início da relação, tá? Muita festa com o primeiro título da era Tite. O Flamengo espera agora a definição do adversário na semifinal do Carioca, que pode ser Fluminense, Vasco, Botafogo ou Nova Iguaçu. Ninguém, nada para um homem apaixonado. É um negócio Carolino, né? Carolino, tá voando. O técnico Tite aproveitou a coletiva de imprensa para pedir desculpas sobre uma declaração que ele deu na semana passada a respeito de Daniel Alves, jogador já condenado por estupro na Espanha. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Vou te dizer mais. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto... Eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. A resposta dada a um jornalista na entrevista após o Fla-Flu no domingo passado gerou muitas críticas e ontem, depois do título da Taça Guanabara no Maracanã, ele pediu a palavra e se retratou. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Dani Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com uma orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela Dona Ivone, meus pais. Continuo acreditando dessa forma. Vamos lá pro Rio de Janeiro, porque o Flamengo venceu o Madureira 3-0 e o Flamengo é campeão da Taça Guanabara. O Flamengo já levantando taça, então, nessa temporada. E o nosso repórter, o Pedro Henrique Torre, conta também a história desse jogo pra gente. Tudo bom, Pedro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Matheus? Boa noite pra você, abraço aí, também abraço pro Elton, beijo pra Natália, todo mundo que tá acompanhando a gente nesse FC. Pois é, Flamengo campeão da Taça Guanabara pela 24ª vez na sua história. É uma taça que tem a sua tradição aqui no Rio de Janeiro, perdeu nos últimos anos a sua importância, assim, grande relevância, mas em outros anos era mais impactante. Mas ano passado o Flamengo acabou, nos 2 últimos anos, acabou sendo derrotado na Taça Guanabara e teve um certo impacto. Então esse ano está no bolso, 3-0 sobre o Madureira, não tem nem o que contestar, uma vitória muito tranquila do Flamengo e uma Taça Guanabara muito tranquila, 27 pontos,
23 gols marcados, apenas um sofrido e com a equipe sub-20 diante do Nova Iguaçu. Então foi uma campanha realmente muito boa, muito sólida do Flamengo. Mais de 62 mil pessoas no Maracanã na tarde deste sábado, que estava um calor, mas não aquele calor sufocante do outro fim de semana. Então o Flamengo conseguiu essa boa vitória, 3-0. Arrascaeta no primeiro tempo. No segundo tempo, o Pedro fez um golaço, 10º gol dele, se você contar os amistosos na temporada, dá para contar assim. E aí depois o Flamengo fechou a conta com o Léo Pereira, fez de falta ali, então 3-0. Foi uma tarde muito boa para os rubro-negros que aqui estiveram. O Tite levantou sua primeira taça, a gente não fala título, mas a sua primeira taça com o Flamengo. Então, depois ele concedeu entrevista coletiva no gramado. Alguns jogadores falaram, mais com o pessoal que faz redes sociais. Para as TVs não detentoras não houve a possibilidade de zona mista, mas no gramado lá alguns personagens conversaram. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, confirmou o acerto pelo Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, falou que o Gabigol não vai sair do Flamengo. O Gabigol participou ali do início do jogo, ele estava lesionado, não podia participar do jogo ali, mas esteve antes no gramado, observando com roupa civil, digamos assim, e depois na festa não esteve presente, né? Depois do jogo. O Tite abriu a coletiva com um pronunciamento, falando sobre a questão do Daniel Alves. Fez uma meia-culpa sobre a resposta que ele deu na última semana sobre a condenação do Daniel Alves, e a gente acompanha agora o que disse o Tite. Pessoal, me desculpem. Me desculpem na resposta que eu dei do caso do Daniel Alves. Perdão. Alguns itens. O erro, o crime foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que eu fiz do caso, ela foi inoportuna, foi sem sentido, foi indevida. A etapa profissional que nós tivemos juntos, ela foi de muita correção e respeito. E eu reafirmo que eu acredito numa educação com uma orientação, com punição, como eu fui modelado pelo seu Agenor e pela Dona Ivone, meus pais. Continuo acreditando dessa forma. Tá aí a declaração do Tite, né? O pronunciamento que ele fez. Foi avisado os jornalistas presentes na sala que ele ia fazer um pronunciamento. Depois seguiram as perguntas. O Tite foi até perguntado sobre a questão do Gabigol não participar da festa, por exemplo, no final do jogo, onde os jogadores entraram em campo para levantar o troféu e tudo mais. O Tite saiu um pouco pela tangente, disse que o Gabigol antes até deu a última palavra ali no vestiário, antes dos jogadores entrarem e falou assim, aproveitem que estar dentro do campo nesses momentos é muito bom. Então o Tite deu uma afagada, disse que tem a importância do Gabigol, não quis falar, foi até perguntado sobre o tema de ter dado uma bronca no Gabigol na questão que ele queria bater o pênalti contra o Boa Vista, por exemplo, mas não entrou muito nesse tema. Tampouco quis comentar sobre o Léo Ortiz, já confirmado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, mas não foi anunciado oficialmente, então ele também não quis comentar ainda. Mas o Flamengo agora folga amanhã e fica no aguardo do seu adversário na semifinal. Pode ser, enfim, pode ser Fluminense, que se o Fluminense perder, os outros dois vencerem, obviamente pode ter uma combinação ali, pode ser Nova Iguaçu, Botafogo, Vasco. Então o Flamengo fica no aguardo agora de quem vai ser o seu adversário na semifinal. Ele tem a vantagem de resultados iguais, 2 empates, assim, perdeu o primeiro jogo de 1 gol, venceu o segundo de 1 gol, para avançar a decisão do Campeonato Carioca. Matheus. Fala, nação rubro-negra, vamos com notícias do Flamengo, que foi campeão do primeiro turno do Cariocão. 3-0 para o Flamengo em cima do Madureira, né? O Flamengo jogou muito, destaque para o Léo Pereira com um golaço de falta, né? E aí o Flamengo terminou a rodada, terminou o primeiro turno com vantagem, né? Sendo campeão, terá vantagem nas semifinais e na final também, né? Então é isso, deu a lógica, deu o esperado, né? O Flamengo jogando o que sabe, vai ganhar de tudo e de todos, né? Essa é a verdade. O Flamengo tem tudo para ganhar vários títulos esse ano, com destaque aí para Libertadores, né? Que é o foco principal do Mengão. Então Flamengo 3-0 Madureira, jogando muito, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês também os próximos jogos do Flamengo, né? Que vem agora. Flamengo que jogou contra o Madureira. E aí vai ter um jogo no próximo domingo. Ainda não sabemos contra quem será a semifinal. Está a confirmar ainda.
e depois o segundo jogo da semifinal, né? E depois, dia 13/4, Atlético Goianiense, e aí já começa o Brasileirão, né? E aí vem São Paulo, depois vem Palmeiras, Botafogo. Então, esse mês aí vai ser um mês com menos jogos, porém, no mês de abril começa o Brasileirão, né? Esse mês também tem Libertadores, tá? Então, essa tabela aqui tá meio incompleta. E tem a final, né? Se o Flamengo passar aqui desse próximo jogo aqui, vai vir a final aqui, encaixando também nesse mês de março aqui.